Me sinto honrado, juntamente aqui com o pastor Valmir, de estar ministrando este momento, esta celebração, que é a celebração do casamento. Vocês estão bem? Vocês estão à vontade? Sinta-se no seu casamento. Sintam-se bem. Nós temos um lema entre alguns homens que estão aqui e vão entender o que eu vou dizer, que é desfrute o caminho. Eu acho que o Gustavo deve ter ouvido bastante isso. Desfrute o caminho. Desfrutar o caminho é desfrutar o momento. Muitas vezes só vamos desfrutar o momento só nas fotos. Só por isso hoje há tanta preocupação, talvez, em registrar cada momento, porque depois você vai olhar as fotos, vai olhar os vídeos e vai relembrar tudo que deu certo e as pouquinhas coisas que às vezes não dão tão certo como a gente planejava, mas que ninguém percebe. Fica tranquilo. Ninguém nota, só vocês. Então fiquem em paz. Eu louvo a Deus porque trouxeram aqui à frente, primeiramente, fizeram questão de colocar uma Bíblia. E isso já mostra o desejo de fundamentar, de estruturar o casamento sobre a palavra de Deus. Quando nós falamos de casamento, irmãos, é algo que mexe com emoções. Porque temos aqui vidas que têm as suas histórias. Eles estão começando a história deles. Mas eu sei que aqui tem casais que já estão há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Talvez alguém aqui com até 40 anos ou mais de casamento. Longas histórias. Há uma preocupação com o tempo. Será que chove? Será que não chove? Mas não está chovendo. Desfruta o momento. E se chover? Quem está na chuva? Quem está no casamento? Ninguém sabe o que dizer agora, né? Mas vocês estão aqui para se casar. E eu acho muito lindo esse desfrutar o caminho, desfrutar o momento, porque o nosso casamento ele é baseado também em muitas estações. Em 4 estações. Não é mesmo? Mas antes de falar aqui, de ir além, eu quero aqui ler uma palavra com vocês. E aqui tem o meu rascunho aqui do lado. Nessa Bíblia nova que eu trouxe de presente para o casal. Primeira vez que eu vou usá-la. É uma Bíblia com capa de couro, porque eu pensei, tem que durar pelo menos uns 50 anos. Para que eles leiam juntos muitas vezes. E aqui nessa passagem que eu quero ler, no livro de Cânticos ou Cantares, que está no capítulo 8, está no verso 6 a seguir. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. Alguém de vocês é ciumento? Não? Ok. As suas chamas são chamas de fogo. São labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor. Nem os rios. O quê? Afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Amor. Uma palavra tão falada, tão celebrada e muitas vezes tão pouco compreendida. Nós vamos hoje celebrar uma aliança. Uma aliança entre um homem e uma mulher. Essa mulher eu não conheço muito, mas a alegria dele, o coração dele transborda de alegria desde o momento que ele te conheceu. Eu conheço ele há muitos anos.
E quando nós falamos aqui de aliança, a palavra aliança vem do latim aligare. E aligare tem esse significado de unir, de juntar, de ligar, de fazer vocês dois não serem mais dois, mas serem um. Ao ponto de você olhar e às vezes levantar pela manhã, Gustavo, assim num verão animado, radiante, você olhar nos olhos dela e dizer, tá meio nublado hoje. Vocês vão se deparar às vezes em estações diferentes, como aquela pessoa que mora aqui, o outro mora lá na serra, e você liga daqui no maior sol, o outro está nevando aqui. Não é? Casamento é um pouco disso. Se nós olharmos quando fala aqui deste amor que não pode apagar, é um amor que é construído. Eu não sei que estação vocês estão vivenciando agora, eu espero que seja de acordo com essas flores aqui, esta primavera, desfrutando cada detalhe, alegria, pelo menos em tese, porque a gente sabe que lá no fundo tem as preocupações da alma, mas isso aqui é só o começo, é só o começo, é só um momento que nós estamos aqui tornando da melhor maneira possível, especial para vocês. Vocês prepararam a toda uma equipe, organizando, tornando da melhor forma possível especial. Mas o que mais torna especial é a presença de Deus que vai acompanhá-los diante desta aliança, que pela palavra de Deus é uma aliança vitalícia. É uma aliança vitalícia. Eu li aqui uma palavra meio forte, que diz que o amor é forte como a morte. Por que essa rima, né? Por que combinar duas palavras que parece que não combinam? Amor, forte como a morte. Mas este amor que nós estamos aqui celebrando hoje, esta aliança que está sendo celebrada, é uma aliança vitalícia. A Bíblia diz que é até que a morte nos separe. Este é o propósito de Deus para a vida de vocês. Essa é a proposta do casamento de vocês, segundo o coração de Deus. Segundo o que o Senhor tem preparado para vocês. Para daqui 30 anos, como eu e minha esposa estamos aí, quase chegando nos 30 anos. Hoje nós vindo para cá, ela olhou para mim e disse, amor, vamos dividir um Dorflex? Eu olhei para ela e disse, é o auge. Eu nunca imaginei que chegaríamos nesse momento. Eu não estou mentindo, pior que foi verdade, tá? Eu estava reclamando, eu estou tenso, eu estou aqui também com dor, um pouco de tensão. Vocês não, só eu que vou trazer essa mensagem aqui. E quando ela falou isso, eu digo, tá aí a mensagem. No começo a gente quer um house, não é assim? Aceita uma balinha. E depois você vai passando os anos, as coisas vão mudando um pouco, você vai mudando, porque a beleza, a Bíblia diz que a formosura, ela é passageira. Ela vai. A gente não quer, né? A gente não quer que ela se vá. Mas essa aparência exterior, ela vai indo. Eu vi uma linda senhora aqui com 80 e alguma coisa, 80 e poucos anos. Me disseram, né? Eu olhei para ela e disse, não pode, deve ter só 70. 88? 88 anos. A avó da Stefa. A avó da Stefa. 80, ela tá me espiando lá. Será que é de mim que estão falando? É muita vida. Mas este amor que nós estamos falando aqui é um amor que tem que ser crescente. E é um amor que é escolha. Nós sabemos, irmãos, que lá no início, quando Deus criou o homem e o coloca no jardim, Ele coloca no jardim e diz assim, eu estou colocando você aqui para cuidar, para guardar e para proteger. Isso antes de vir a mulher.
Ele nem sonhava que Deus ia preparar isso para ele. Mas já havia sobre os ombros dele esta responsabilidade de trabalhar, de proteger, de guardar aquele paraíso, aquele lugar lindo, aquele lugar maravilhoso. E aí Deus olhou para ele e disse: não é bom que o homem esteja. Só foi Deus que falou. Um dia Deus olhou para o Gustavo e disse: não é bom que o Gustavo esteja só. Mas olhou também para a Stephanie: não é bom que ela esteja só. E disse: eu vou preparar alguém. E Deus preparou alguém, assim como preparou Eva para Adão. Aconteceu aquela tragédia, eles foram expulsos do paraíso. E às vezes a gente tem esse sentimento, porque tem fases do casamento que parece que se acaba aquele paraíso do início, toda aquela lua de mel, toda aquela alegria, de repente já vem a primeira provação, já vem o primeiro boleto. Maranata, vem Senhor Jesus, né? Antes do primeiro boleto. Mas vem. As batalhas vêm. Adão e Eva foram lançados para fora do paraíso. E a Bíblia diz que o Senhor manda uma maldição sobre a terra e faz crescer espinhos. E ali eles têm que juntos caminhar entre os espinhos. Mas a questão está não nos espinhos. A questão está nos juntos. Juntos. Eles constituíram família. Juntos. Eles foram lutando. Juntos. Eles foram vencendo. Dia após dia. Verão, primavera, outono, inverno. Dia após dia. Dia após dia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver aqui sacrifícios. E o primeiro sacrifício que vocês vão enfrentar é quando chegarem em casa e você perceber que algumas atitudes dele não são iguais às do seu pai. Algumas coisas que ele vai fazer, ou que ela vai fazer, são diferentes da sua mãe. Foi o maior sofrimento da minha vida, irmãos, quando eu me casei e sentei com a minha esposa no início do casamento. E ali estava, ela preparou aquela comida maravilhosa, ela fez o prato dela, se sentou para comer e não fez o meu. A minha mãe fazia o meu prato. Fazia do meu pai, fazia o meu. E eu disse: que é isso? Ela já acabou de dizer que não vai fazer o teu prato. Hoje a gente ri, né? A minha esposa está ali: para que ele fala essas coisas? Mas esses são os detalhes. Ali eu olhei para ela. Não é mamãe. Não é mamãe. Não é. E aí nós fomos construindo a nossa história. Quando Isaac toma sua esposa por mulher, e ele sai para conquistar a sua vida, o seu casamento, as primeiras coisas que ele vai fazer é desentulhar os poços do seu pai. Mas vinham os inimigos e tomavam o poço. Ele desentulhava os poços de novo. Vinham os inimigos e tomavam de novo. Até que ele decide: não, eu vou cavar o meu próprio poço. Ele vai ali e prepara um altar. Ele vai naquele lugar ali, ele prepara a sua tenda. Ele ali começa a sua própria história. Feliz o homem e a mulher que já de início começa a sua própria história, entendendo que é o tempo de vocês agora. De vocês construírem a história de vocês. De vocês fazerem a diferença debaixo da bênção de Deus. E claro, com bons conselhos. Quando a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, não está dizendo para abandonar. Mas está dizendo para vocês construírem agora a história de vocês. Amém? Primeiramente, eu quero externar minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui num dia muito especial, onde estamos realizando com muito amor, com muito carinho, a cerimônia nupcial entre os dois, né? Stephanie e Gustavo. Agradecer a Deus por essa linda, rica oportunidade.
Quero também cumprimentar a todos que aqui estão. Uma boa tarde, na paz que nós encontramos na pessoa de nosso Salvador Jesus. Como eu estou feliz, né? Vou me segurar para não chorar hoje. Mas me sinto muito honrado por Deus e por você ter me dado essa honra, esse privilégio de estar aqui para fazer essa segunda parte. A primeira parte já foi feita com o pastor Claudenir. Meu prazer. Deus te usou aqui, uma palavra, para parabenizar os noivos que aqui estão, né? Gustavo, que de hoje em diante tu será o meu sobrinho também. Parabenizar os pais, Josias, a Lu, os pais do Gustavo também, os familiares que aqui estão, todos os parentes, né? A gente, é bom dizer que nós, entre a nossa família, nós nos reunimos muito pouco. Até quero fazer algumas cobranças entre nós, os irmãos, que às vezes, sabe, quando a gente se reúne, no velório, quando morre alguém. Mas hoje não, hoje nós estamos aqui num momento muito especial, onde eles estão se unindo pelos laços do matrimônio. E eu sou conhecido, muito conhecido, tanto da família. A minha família é minha família, meus irmãos. Né? Todos sabem que eu sou irmão do Josias. O Josias foi aquela criança que nasceu lá na pontinha do baraço. Quando ninguém sonhava mais, a minha mãe estava com 42 anos de idade. Naqueles anos lá atrás, isso não podia acontecer. Hoje é fácil. Hoje tem gente aí com 50, 60 anos e não ganha nenhum, mas naquela época não era assim. Passava dos 30, já era muito problemático. Mas a minha mãe engravidou do Josias com 42 anos de idade. E hoje está aí, né? Nós estamos aí celebrando esse momento tão especial. Não sei por quanto tempo, a Steph já vem me convidando, me mandando mensagem. Mas eu acho que perto de um ano já. Antes de fazer a parte final, a cerimônia, quero fazer menção de algumas pessoas que estão conosco, nos dão a honra. Para mim é uma honra ter, claro, meus irmãos que estão conosco. Vou citar o nome de um, que é o presbítero Valtamiro, que é depois de mim. Eu sou hoje o primeiro da fila, né? Estou puxando a fila. Meu irmão mais velho, Deus aprova recolher ele bem novo, com 30 anos de idade. Então a gente já está aí quase chegando nos 70. Então a gente tem só que agradecer a Deus pela vida e por tudo que Ele tem feito por nós. Quero me identificar também. Sou pastor hoje, presidente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali da cidade de São João Batista. Estamos ali fazendo a obra de Deus e Deus tem nos abençoado de uma maneira muito especial. E o Valtamiro está ali, onde está? Levante a mão. Que é o irmão depois de mim, né? O Walter não é só um irmão. O Walter é um amigo. Nós somos pastor em Urubici, presidente, e ele foi uma pessoa que esteve sempre ao nosso lado, não só como um irmão, mas como um amigo, companheiro, nos momentos difíceis. Quero fazer menção também de algumas autoridades. Nos dá a honra de ter aqui pastor Elias, com a sua digna esposa, pastor presidente de Biguaçu e o nosso coordenador da nossa 4ª região. Fique de pé aí, isto. Temos também o pastor Ageu, né? Do Major Gersino, que é o nosso vizinho ali. Onde ele está? Está ali com a sua esposa, Edilene, né? Gravei? Então, não sei se temos mais algumas autoridades aqui, pastores, que estão conosco. Eu acho que são estes. A mãe Isabel, né? Quando eu vi ela chegando, ela é a mesma. Aí de não sei quantos anos que a gente não se vê, né? Mas a esposa do pastor Gersino, que Deus aprove recolher também para estar com ele, já há alguns anos atrás, naquele acidente trágico, terrível, que nós acompanhamos naquela época. Mas tudo passa. E o importante, como já disse, vamos focar agora aqui na cerimônia. Já ouvimos uma palavra
que veio ao nosso encontro, e porque eu sou aquele pastor dos mais antigos, né? Vou respeitar os votos de vocês, porque sempre é feito assim, cada um tem a maneira de se expressar e fazer os seus votos. Depois vocês vão prometer aqui para mim. Uma coisa eu quero dizer a todos. É uma das coisas que eu me sinto honrado e faço com muito. A obra de Deus eu sempre faço com muito desvelo, com muito carinho e com muito amor. Não gosto de fazer velório. E é tão interessante que aonde eu chego não morre ninguém. Até eu disse ali para algumas pessoas em São João, eu disse, vocês olhem para mim ficar aqui, porque esses velhinhos vão ficar tudo vivos enquanto eu estiver aqui. Fizemos em 4 anos de uma irmã que estava muito mal, respirava por aparelho, ali um aparelho do lado, ali por causa do pulmão. Então oramos para que Jesus tivesse misericórdia e levasse ela para estar com o Senhor. Mas aonde eu chego, chega o Espírito de vida, e vida com abundância. Claro, Jesus é a nossa vida. Então, e casamento que eu fiz até hoje, não lembro de nenhum que se separaram. Eu fui tão honrado que eu estava presidindo o campo de Mangueirinha e houve um casamento que mexeu com a cidade inteira. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, autoridades constituídas naquela cidade, vieram tudo porque era filha de um vereador ali da cidade. E aquela moça simplesmente casou para se ver livre dos pais. Ela não se casou de verdade. Casou na lei, casou na igreja, e quando terminou o casamento, ela disse, não, eu não quero ser teu esposo. Vocês já viram disso? Só que não foi eu que fiz. Não foi eu que realizei. Foi o pastor de Palmas na época. Não vou dizer que ele também era o culpado, mas foi um momento muito difícil para nós. Mas não foi a primeira que já aconteceu. Mas eu sei que vocês vão sair daqui bem casados, para a glória e honra do Senhor Jesus. Quanto pode dar um amém aí? Amém. Um amém? Então vocês podem partir para os votos de vocês. Eu aprendi com meu pai que, mesmo sem condições, muitas das vezes, para muitas coisas, o mais importante é colecionar boas histórias. E até aqui nós já colecionamos algumas. Como aquela vez em que a gente nem namorava ainda, e quando você estava indo para o acampamento, você passou mal e deitou na frente do portão da Dani. Né, Dani? Eu só pensava, esse menino é muito doidinho. Ou quando eu fui te pedir em namoro e o carro bateu, e eu pensei, se depois de tudo isso ela não aceitar o pedido. Ou aí no dia que te levei em um restaurante caro e além da comida ser ruim, a gente passou tanta vergonha por não saber como se comportar. Onde você passa, tudo fica leve. Sua beleza até me impressiona, mas a sua inteligência, o seu jeito fazem de você uma pessoa admirável. Só seguindo, tá, gente? E de agora em diante, a meta é continuar colecionando mais e mais histórias. Você mudou tudo. Me fez sair da minha zona de conforto. Agitou a minha vida. Sua felicidade se tornou mais importante do que a minha própria vida. Esse é o meu maior pedido a Deus. O teu sorriso já me motivou a vencer dias difíceis. Ter você ao meu lado é mais do que uma bênção. É viver as melhores histórias. E que 30, 40, 50 anos de casados sejam poucos para vivê-las. E que, como o pastor disse, seja até que a morte nos separe. Te amo e te amarei, Deus. O Senhor me recordou de suas promessas e para ti me entrego. Durante muito tempo o Senhor me dizia que o meu casamento seria uma bênção. Que seria um amor que cura, que consola, que me faz sentir seguro outra vez. Mas por dentro eu carregava marcas. Dores que ninguém via. Mesmo assim, eu continuava crendo, porque sabia que ele faria florescer aquilo que o dia me prometeu. E então, no tempo dele, você chegou. Sem prometer nada grandioso, mas sendo grandioso em cada detalhe. Foi num gesto simples
quando me trouxe um copo de suco sem que eu pedisse, que algo em mim se quebrou e algo maior se reconstruiu. Naquele momento, o Espírito Santo não precisou dizer muito. Ele apenas deixou meu coração em paz. E foi como se eu ouvisse: é disso que você precisa. Ele não veio para ferir, ele veio para cuidar. E eu entendi. Entendi que o amor verdadeiro não grita, não exige, não atropela. Ele chega devagar, respeitando cicatrizes, abraçando fragilidades, recomeçando junto. Você não foi o fim da minha dor, você foi o começo da minha cura. Somos tão diferentes. Enquanto eu falo com as mãos, você escuta com os olhos. Eu sou o vento e você é a chama. Você me ensina a respirar, a desacelerar e a confiar. E eu te ensino a sonhar mais alto, a rir mais forte, a sentir mais. Com você, descobri que o cuidado também é uma forma de amor, que a constância é uma linguagem e que a calmaria que eu tanto pedi a Deus tinha seu nome. Mas sabe, eu orei. Orei tantas vezes para que esse dia chegasse. Orei chorando pelo nosso relacionamento, pelo nosso futuro e também por essa paz. Chorei sonhando com cada detalhe dela, com cada pessoa aqui, com esse momento que vai ser tão distante. Mas eu preciso te dizer, também doeu. Doeu porque enquanto eu sonhava, eu também lutava. Doeu ver meus limites, minhas falhas, minhas inseguranças expostas no meio de todos os planos. Doeu não ter controle sobre tudo, não saber se daria certo, não ter forças algumas vezes para continuar organizando cada detalhe. Mas foi nesse processo que Deus me mostrou que antes de ser sobre flores, música e mesas organizadas, era sobre entrega, fé e confiança. Era sobre abrir mão do meu querer para ver o querer dele acontecer. Era sobre entender que assim como ele estava cuidando de cada flor dentro de mim, e que no final a maior beleza desse dia não seria o que meus olhos pudessem ver, mas o que o meu coração poderia sentir. A certeza de que ele sempre foi fiel e que cada lágrima derramada se tornou semente plantada nesse altar hoje. Porque para mim não era só sobre a festa em si, mas sobre ver a promessa de Deus se cumprindo diante dos meus olhos. E todas as vezes que eu pensei em desistir, o Senhor me recordava das suas promessas. Ele me dizia: não desista, filha, eu estou cuidando. Eu tenho algo preparado para ti. Hoje eu não te digo apenas sim. Eu te digo obrigada por ter sido resposta quando eu só conseguia fazer perguntas. Por ter esperado o meu tempo e amado o meu processo. E sido colo nos meus dias cansados. Receba a promessa, recebo você. Teu amor me envolveu e as mentiras que eu ouvi se esvaíram. Por isso, me entrega-te e seguir. Então, Gustavo, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Stephanie como sua legítima esposa para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Eu prometo. Eu prometo. Ainda é bom dizer assim, ó, sim, eu prometo. Sim, eu prometo. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-la e protegê-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade ou na adversidade. E ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim, eu prometo. Muito bem. Stephanie, você promete diante de Deus e das testemunhas receber o Gustavo como seu legítimo esposo para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim, eu prometo. Olha, essa aí não é fraca mesmo. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. E ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim, eu prometo. Muito bem, já fizeram o juramento, agora nós precisamos daquele anel bonito, né?
Te damos, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por este momento ímpar, Senhor, que Tu estás nos concedendo. E queremos, juntamente com a família, com os pastores, com as pessoas aqui presentes, abençoar a vida desse casal, do Gustavo e da Stephanie. Queremos uni-los, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, e que as Tuas bênçãos possam estar sobre a vida deles, abençoando de uma forma toda especial. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus fiel, e nós acreditamos na oração, acreditamos no Teu poder, acreditamos que aquilo que Tu une, ninguém pode mais separar. Que eles possam desfrutar de muitas bênçãos, Senhor, ser felizes e abençoados, trazendo muita alegria para nós, para a família, para os pastores, para a igreja. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Digam amém.